2. Pedro diz que somos regenerados mediante a palavra de Deus, como semente que gera vida. 1 Pedro capítulo 1, versículos 23 e 24. Se é Deus que nos concede a conversão e se Ele faz isso por meio da palavra que é evangelizada, devemos ter mais ou menos confiança ao anunciarmos as boas novas? 2. Conversão, arrependimento e fé. Quando Deus realiza sua maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa espiritualmente morta, isso sempre gera resultados. A Bíblia chama esse resultado de conversão. McKinley, 2012, página 43. Enquanto Jeremias apontou para a obra de Deus na conversão, Paulo ressalta que também fazemos algo. Ele diz que os crentes de Tessalônica, quando ouviram a palavra, deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9. É Deus que concede o arrependimento e a fé, mas Deus não se converte por nós. Somos nós que nos arrependemos para com Deus e exercemos a fé no Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 21. Somos nós que rejeitamos o senhorio dos ídolos e passamos a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nossas ações, porém, são o fruto, e não a razão, da ação de Deus. O que acontece de nossa parte na conversão? Como devemos responder ao ouvir as boas novas? Jesus deixa isso bem claro. Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Esse é o resumo que Marcos dá a respeito da pregação de Cristo. Em Atos e nas epístolas, vemos a presença, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Assim, que são arrependimento e fé? O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer, com tristeza, o horror e a culpa de suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. A fé salvífica envolve conhecer, concordar e, principalmente, confiar em Cristo e sua obra redentora. É bom lembrar que arrependimento e fé são graças inseparáveis. Ninguém pode virar as costas para o pecado sem voltar-se para Deus em fé. E não pode voltar-se para Deus em fé sem virar as costas para o pecado. Se alguém rejeita o pecado, mas não recebe a Cristo, cai em outro pecado. Se alguém recebe a Cristo e não se arrepende do pecado, não recebeu o Senhor. É bom também lembrar que arrependimento e fé são posturas do coração. Sendo assim, é problemático igualarmos essas mudanças internas a ritos externos, como repetir uma oração, levantar uma das mãos ou ir até à frente. Essas coisas podem ou não acompanhar a conversão, mas elas não são sinônimos de arrependimento e fé genuínos. Além disso, a verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocional intensa. Contudo, ela se evidenciará em seus frutos. O arrependimento do coração vai se externar na busca visível da santidade. E a fé do coração vai se externar em confissão pública, batismo de Jesus como Senhor. Atos capítulo 2, versículo 38. Capítulo 18, versículo 8. Capítulo 26, versículos 19 e 20. Romanos capítulo 10, versículo 9. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. A evidência da genuína conversão é a perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 13. Discuta. 1. É possível alguém afirmar que crê em Cristo como Salvador, mas não estar disposto a recebê-lo como Senhor e a arrepender-se dos seus pecados? 2. Qual o perigo de associarmos certos ritos externos à conversão do coração?